Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações preferenciais do Itaú Unibanco. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube. O procedimento é bem simples e gratuito, basta você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, logo acima da imagem inscreva-se e na sequência clicar no botão em se inscrever. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações exponencial e perspectiva, que são carteiras semanal e mensal respectivamente, bem como as informações relevantes que eu envio no decorrer de cada pregão, você basta clicar aqui no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos para que você possa aí testar esse serviço de forma gratuita e receber isso no seu celular, no seu desktop. Indo aqui para a análise efetivamente, lembrando essa análise especial, eu vou falar do prazo maior, desde o gráfico anual até o gráfico diário, indo do longo prazo até o curto prazo. E lembrando, essa análise está sendo produzida aqui no pregão do dia 21 de maio. Começando pelo gráfico anual, lembrando, a Itaú Unibanco está dentro de uma tendência de alta de longo prazo e nesse momento o gráfico anual está dentro de um movimento de subida. Aqui está marcando 31,97, mas é uma pequena falha no Profit, que o valor correto aqui está aqui até do lado, 33,48, ou seja, o fechamento do ano passado, 33,87, já considerando os ajustes aí de proventos, 33,87 está aqui levemente abaixo, está no 0 a 0 nesse ano, Itaú Unibanco, mas segue dentro de um contexto de movimento de subida, que favorece o quê? Através de movimentos de baixa, no gráfico, por exemplo, mensal, no decorrer do ano, está dentro do movimento de subida. Então, a expectativa é a manutenção desse movimento de subida. Só que dentro de um ano, existem as oscilações para cima ou para baixo. E dentro desse contexto de alta, dessa tendência de alta, movimentação para baixo do preço no gráfico, por exemplo, mensal, tende a favorecer oportunidade de buscar a compra do ativo pensando num prazo maior, num longo prazo, ou seja, colocar as ações na carteira ou ampliar o número de ações aí na carteira de longo prazo. Então, no caso do Itaú Unibanco, candles ascendentes dentro da sua trajetória positiva de alta. No gráfico trimestral, a gente pode observar que nesse trimestre, nesse candle aqui, perdeu a mínima do candle anterior, o que é uma primeira sinalização para se ter o quê? Um movimento de baixa. Mas é importante ressaltar que já aconteceu isso aqui anteriormente, aqui perdeu a mínima do candle anterior e foi lá em cima, aqui perdeu a mínima do candle anterior e recuperou, já foi lá em cima novamente. E a característica até de uma tendência de alta mais forte, observando aqui principalmente aquele período de tendência de alta de 2002 até 2008, a gente teve aqui no início de 2008, né, a gente teve aqui um movimento inteiro de subida do trimestral, marcado por basicamente ali uns 19 candles, 19 trimestres, e dentro desse movimento de subida nós tivemos alguns candles de baixa, tivemos também perdas de mínimas de candles anteriores, ou seja, e mesmo assim o mercado ainda continuou indo para cima. Então, dentro dessa característica, ou seja, a gente pode ter tido a perda dessa mínima e o mercado voltar novamente aqui para cima em YouTube. E aí a gente vai dar uma olhada no gráfico mensal, tá? Mas a primeira sinalização aqui do trimestral de se ter uma correção até um pouco maior, podendo ter uma correção um pouco maior, mas dentro da característica que acabei de apresentar de um movimento mais forte de subida, como aconteceu aqui para trás, da gente poder ter ainda a continuidade da correção, a forma como acontece a correção no gráfico trimestral, geralmente é apenas só de perda de mínima e já volta a subir. Se a gente olhar para o gráfico mensal, onde aqui a gente no trimestral a tendência é de alta, está dentro do movimento de subida, eu falei aqui de 19 candles para cima, daqui para cá a gente tem 12 candles, então assim ainda tem espaço em termos de tempo, considerando ali toda uma tendência de alta anterior e a gente comparando com o gráfico anual, é esse movimento aqui comparado com esse movimento aqui. Então isso aqui seria todo um processo de correção mais ascendente e aqui iniciando um movimento mais de expansão um pouco mais relevante no gráfico, assim como aconteceu aqui. Indo para o gráfico mensal, o que a gente tem no mensal? A YouTube num processo de correção. E essa correção, ativo está em tendência de alta, de forma resumida, tendência de alta, topos e fundos ascendentes. E essa correção atual, ou seja, o movimento de baixa atual, corrigindo o movimento anterior de alta, testa uma região importante de suporte no gráfico mensal, ou seja, uma região de topo anterior, que vai ali na faixa dos R$ 33,23 até o patamar de R$ 31,97. Então, essa seria a região de suporte
apoiada também pela média móvel exponencial de 13 períodos, que é um ponto de referência em termos de suporte, local onde pode parar de cair, entrar justamente a pressão compradora e voltar a subir, gerar um sinal de fundo ascendente e dar continuidade, gerar um novo movimento de expansão, seja movimento de sobe, correção, expansão, correção e podendo ter novo movimento de expansão a favor da tendência de alta de longo prazo, a favor do movimento de alta do gráfico anual e a expectativa de subida também no gráfico trimestral. Se a gente tem aqui, olhar agora para o gráfico semanal, ou seja, o que no gráfico menor, num prazo menor, se a gente está olhando para o longo prazo ainda como um processo aqui de correção, esse processo de correção geralmente altera a tendência num prazo menor. O processo de correção é um movimento de baixa no gráfico mensal, significa dizer que geralmente a gente tem uma tendência de baixa no gráfico trimestral e muitas vezes também no gráfico diário. Então vamos lá para o gráfico semanal. O que é que nós temos no semanal? Topos e fundos descendentes, que é justamente o movimento de baixa lá do gráfico mensal. Tendência de baixa então no médio prazo aqui da ação. Só que se essa ação conseguir romper essa máxima, onde é que chegou lá a correção no gráfico mensal? Vou jogar o mensal do lado de cá, onde chegou lá na média móvel e na região de topo anterior do gráfico mensal. Chegou lá nessa região e o que está proporcionando aqui nesse momento? Uma sinalização relevante de alta. Nessa semana, ou seja, está no segundo pregão da semana, está gerando já um candle muito forte para cima, superando as máximas das duas últimas semanas. Então temos aqui até um padrão gráfico de reversão dos candles chamado aí de estrela da manhã, ou seja, um candle de baixa, um candle maior, um candle lá pequeno, que seria a estrela, e na sequência a confirmação aqui para cima, que pode marcar um fundo de mudar essa tendência de baixa para iniciar uma nova tendência de alta, retomar o movimento de subida no gráfico mensal, seria um novo movimento de expansão, melhorando consequentemente o cenário em diversos prazos operacionais, prazos principalmente abaixo, curto prazo. A superação dos 34,28 no gráfico semanal é que vai anular essa questão da tendência de baixa de topos e fundos descendentes. Então, para quem já buscou algum tipo de entrada aqui em relação a essa região de suporte do gráfico mensal, seria um dos pontos interessantes. Já está dentro de um movimento bom de subida. E a outra sinalização mais relevante para confirmar ainda mais esse movimento de alta é voltar para cima dos 34,28 e melhor ainda, que eu vou mostrar isso no gráfico diário, voltar para cima dos R$ 34,78. Então, uma sinalização bem relevante nessa semana. Por enquanto, né, a gente está no segundo pregão da semana, mas uma sinalização bem relevante na YouTube 4. Observe que esse fundo aqui, olha esse fundo aqui no gráfico semanal, bate nele, fecha abaixo dele, mas volta rapidamente para cima, um falso rompimento. Inclusive deste fundo aqui também. São dois fundos nessa mesma faixa de preço que bate em cima dessa região e já gera o retorno aí para cima do preço. Então, algo realmente relevante que está acontecendo no gráfico semanal, ou seja, para provável mudança da tendência de médio prazo, voltando a ficar alinhada para cima, e também do gráfico diário que eu estou exibindo aqui agora, falando mais do curto prazo. Então, o ativo tem essa tendência de baixa, esse movimento mais forte para baixo, e ou seja, o que levou daqui para cá, uma queda aí basicamente podemos dizer, de 9 a 10 candles, 9 a 10 pregões, o ativo basicamente em 2 pregões já está vindo muito forte para cima e quase anulando todos esses candles para baixo. Tem uma resistência imediata aqui na faixa dos 33,64 a 33,61, que é inclusive esse gap aqui de baixo. E aí o próximo nível é a região que eu comentei no gráfico semanal, 34,28 e depois os 34,78 que eu mencionei, que eu disse que eu vou comentar no gráfico diário. Então, olhando para o gráfico diário, dando um zoom menos, olha como essa região é uma região extremamente importante para o ativo, essa faixa aqui de preço. Era uma região ali de topo anterior, que funcionou aqui como suporte, aqui novamente suporte, aqui bateu e passou para baixo e depois que volta para baixo dessa região, olha como passa a funcionar como resistência. Então, esse ativo, olhando para o curto prazo, esse ativo voltando para cima desse patamar e passando a usar essa região de 34,28 a 34,78, ou seja, essa faixa aqui de preço, deixa eu só tirar aqui que eu terminei botando Fibonacci, essa faixa aqui de preço como um patamar de suporte para fundo ascendente ou pivô de alta, fica muito mais interessante para as operações principalmente de swing trade. Mas nesse primeiro momento, o que dá para se dizer com essa movimentação mais forte para cima
é que aumenta a probabilidade de poder mudar essa tendência atual de baixa, tanto no gráfico semanal quanto também no gráfico diário, que já foi um dos pontos importantes para possível compra pensando em prazo maior na ITUB4, nesse recuo aí de 4 meses que ela vem tendo, que nesse mês ainda está em queda de 0,93%, mas é uma boa recuperação em apenas 2 pregões que está acontecendo na ITUB. Então, desafios importantes para a ação, depois dos 33,64 a 33,61, tem 34,04 a 34,28. Aí depois vem aquela faixa que é mais pesada que esses dois fundos anteriores, com esses dois topos aqui, mais perto dos 34,78, mas falando ali de uma faixa de preço mais relevante, 34,53 a 34,78. Fundo ascendente, a partir do momento que está aqui proporcionando a ITUB, ou seja, fundo ascendente ou pivô de altos, também é uma sinalização de mudança dessa tendência atual de baixa para uma tendência já ou indefinida através de um fundo ascendente, um fundo acima desse patamar, ou mesmo uma tendência de alta. Enfim, de maneira geral, o ITUB num prazo maior continua dentro da sua tendência de alta de longo prazo, com a possibilidade de proporcionar novo fundo ascendente, não necessariamente já nesse mês, a partir, por exemplo, do próximo mês. A gente já está caminhando aqui para o último, já está indo, na verdade já está dentro do último terço aí do mês de maio, podendo gerar no próximo mês uma formação de fundo ascendente no gráfico mensal, assim, mantendo a sua tendência de alta de longo prazo e podendo justamente voltar a ter tendência de alta, um cenário bem mais positivo para compra de curto prazo, de swing trade ou de médio prazo através de gráfico semanal e também do gráfico diário na ação. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial, nessa análise aqui no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.